Alô, galera, tudo bem? Mais um episódio de Anjos, então a gente vai usar todos os oráculos, todos os tarôs que eu tenho relacionado a anjos para lhe dar um conselho, tá bom? Então você pode escolher ou quadrado, ou círculo, ou a onda, tá bom? Lembrando, o grupo de mesa radiônica gratuita, todas as quartas-feiras, continua funcionando, tá? Você tá vendo aí no YouTube, o link tá na descrição. Se você tá no Facebook, chama inbox, pede aí o link para você entrar, tá? A gente tá tendo várias ativações todas as quartas-feiras e a gente tá vendo resultado, tá bem bacana, tudo bom? Tem o tarô, se você quiser o tarô para te responder uma pergunta ou várias perguntas, eu faço. Se você quiser uma mandala para harmonizar a sua casa, né? A gente faz mandala bordada à mão com tecido de algodão cru, eu também faço, tá bom? E o floral que eu sempre coloco aí no Instagram, quem me segue no Instagram, eu só indico floral, porque o frete tá bem caro e onde eu moro é meio complicado eu mandar. Então, se você precisar de um floral da linha que eu trabalho, você me pede um aconselhamento sem custo nenhum, eu te indico. Você entra no site do próprio pessoa que fabrica e compra o floral para você, tá bom? Então vamos dar prosseguimento ao jogo. Bom, para quem escolheu esse quadrado aqui, a resposta dos anjos está falando de algum desafio aqui, ó. O funil está falando de algum problema, alguma situação que você não está conseguindo resolver, né? As coisas estão afunilando e você não está encontrando saída. A seta, ela te fala que mesmo complicada a situação, alguma coisa é aprendizagem, você está seguindo o caminho correto, a vida realmente ela já tinha traçado isso. Ah, mas como que traça isso? Não sei, alguns dizem que é conselhos kármicos, alguns dizem que a gente já vem com tudo planejado, outros dizem que a gente não planeja nada, tudo é conforme o que você precisa na hora. Então, aqui está falando que a vida está correndo realmente como tinha sido programado, tá? Independente se você acredita ou não. Por quê? Aí fica muito claro, né? A gente está falando aqui dessa cartinha das relações kármicas. O que é relações kármicas? Geralmente vem de vidas passadas, né? Algum problema que você teve com alguém numa vida passada, e aí cada um foi pro seu canto, e aí ficou uma pulguinha atrás da sua orelha, na sua e na da pessoa, ficou aquela pendência, né? Porque o negócio é assim, a gente vive, aí depois que a gente vai pro outro lado, a gente para e vê as burradas que a gente fez. Ah, Viviane, mas você sabe se tem vida lá do outro lado? Lógico que tem, gente. Vocês dormem todos os dias, tem sonhos que vocês encontram aí com parentes e tal. Tem vida, sim, depois da morte, lógico que tem. Mas a gente, é aquele negócio, é igual São Tomé, né? Enquanto não chega lá do outro lado, eu vou desconfiando, eu vou deixando pra lá, né? Eu vou magoando as pessoas, vou juntando um karma que esse karma não é que a pessoa, quando chegar lá do outro lado também morrer, ela vai te cobrar. Não, o que vai cobrar esse karma é a sua consciência, porque você chega lá do outro lado, você vê coisas diferentes, ensinamentos diferentes, você reconhece o que você errou, e aí, naturalmente, a sua consciência quer arrumar, quer justificar, né? E aí aqui nessa situação de relacionamentos kármicos, vem uma cartinha falando da mãe e da cura da mãe, né? Então pode ser algum problema kármico com a sua mãe, tá? Se é com a sua mãe, beleza. Se é com uma mulher, também, então tá valendo, tá? Essa carta aqui fala de uma ansiedade, esse problema que tá gerando ansiedade, né, entre você, tá complicado aí para você conseguir achar alguma solução, né, pode ser um problema que você não
acha uma solução nesse momento, tá? Aqui o seu anjo fala para você vibrar o quanto antes na paz. Quanto mais paz, mais tranquilidade você vai ter de sair, de achar uma saída, né? Enquanto você fica no desespero, enquanto você fica na preocupação, mais você fecha a sua cabeça, né? Então você tem que começar a expandir essa paz ou gratidão, né? Um dos dois você consegue vibrar diferente, você consegue ver outras soluções, tá bom? Esse oráculo aqui do anjo também fala sobre música. Se você tem alguma música, né, que te traga um conforto, que te traga uma paz, né? Aqui fala que música lembra seu ente querido. Tem alguma música que com essa mulher ou com essa mãe que te lembre, né? Faça, ligue a música, ouça a música, ou se não tem nenhuma música, ouça uma música que te agrada, que te traz paz, que te traz serenidade. Nesse momento você precisa ter serenidade, porque a saída está na sua mão, não tem jeito, né? Um anjo não vai concretizar aí na sua vida, nem o seu mentor, nem seu orixá, nada. O que você pode ter da espiritualidade são conselhos igual esse jogo, intuições, né? E aí você tem que seguir. Se você também não seguir, então também você fecha, né, o canal de comunicação com você. Aqui tá falando do unicórnio, né? Tá falando de você resgatar essa pureza que você tinha com a relação aqui com a sua mãe ou com essa mulher. Pode ser que alguma coisa quebrou, né? Pode ser que você descobriu alguma coisa dessa mulher ou mãe. Pode ser que você se decepcionou por uma atitude impensada dessa pessoa, né? O que a gente tem que entender é que mãe é uma pessoa, né? A nossa sociedade coloca a mãe como uma deusa, né? Um deus que tá lá em cima, imaculado. Não, gente, é uma pessoa que mente, é uma pessoa que tem desejos, é uma pessoa que às vezes tem até inveja dos filhos. Vocês já viram mães que têm inveja dos filhos? Tá cheio aí por aí. São pessoas, gente, não quer dizer que a mulher quando vira mãe ela fica imaculada, não, ela é uma pessoa. Então às vezes você tá com uma revolta aí dentro, achando que a sua mãe deveria, e não deveria nada. Gente, eu sempre falo isso, não existe escola de mãe e pai. Se existisse escola de mãe e pai, você poderia até jogar a culpa lá na escola que eles aprenderam, mas não tem, então cada um faz o que acha que é correto. Geralmente o que é correto é o que ele aprendeu com seus avós, né? E assim vai passando de geração. E você, quando for mãe ou pai, você vai se pegar fazendo a mesma coisa. Porque se não tem reflexão, a gente repete os mesmos padrões, né? Então resgate essa inocência de quanto você se dava bem com essa mulher ou com a sua mãe, tá bom? E aqui o arcanjo Metatron, que é o oráculo do Metatron, fala de expansão, fala de criatividade, fala que essa sua situação está forçando você a ver outra saída, a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então continue, né? A seta está falando que está bacana, é um aprendizado e você, se é um aprendizado, você consegue. Nada vem pra gente, Deus não manda nada, a natureza não manda nada que você não consiga lidar. Então pode ser que você já teve o processo de entender a situação e agora está na hora de agir, né? Vamos ver mais cartinhas aqui do tarot para responder, tá bom? Bom, o tarot tá me falando que o significador aqui, ó, a pessoa, né? Significador é a pessoa, né? Que eu perguntei, essa mãe ou essa mulher. No significador veio o 5 de paus. O que é o 5 de paus? O 5 de paus vem falar de conflito, de discussão, ou seja, você diverge de opinião com essa mulher. Então, ela tem uma opinião, você tem outra, tá? E ela é uma pessoa bem temperamental. Por quê? Porque o motivo aqui é o imperador. O seu problema aqui é com essa mulher que tem o perfil de ser a imperadora, ou seja, é uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente, uma pessoa que está falando, um anjo da sabedoria,
uma pessoa que tem mais experiência que você, que às vezes ela quer te mostrar um caminho que você não quer ir, mas ela insiste, persevera, continua te aconselhando, e aí gera briga, gera confusão, né? Deixa eu ver aqui. O conselho. Ah, não, a tempestade. Vamos na tempestade primeiro. A tempestade veio o eremita, o anjo da reflexão aqui, ó. O eremita. Então, na tempestade, tá na hora de quê? Você começar a não bater de frente, a se calar e observar mais a situação. Ah, Viviane, mas não tem jeito. Na hora que eu vejo, eu já explodi. É verdade, isso daí é o normal. Mas, se você insistir em disciplinar sua mente, você vai ver que uma hora hoje você não consegue, amanhã você consegue 2 minutos, depois de amanhã você consegue 5 minutos, daqui um ano você consegue 10 minutos. É um ato de perseverança, tá? Então você vai vendo que você para de discutir, a pessoa também para de discutir com você. Mas como a carta do eremita é a carta de um sábio, então é algo que você tem que praticar, você não tem sabedoria. E na hora da tempestade, você quebra o barraco, né? Tanto que o sentimento aqui veio que é a carta do diabo, mas tá vendo que o diabo aqui, ele é o anjo da liberdade, ó. O diabo aqui. Então, vem o diabo. Qual que é o sentimento do diabo? Você quer morrer, você quer matar a pessoa, você sente ódio, você não quer mais conviver com essa pessoa, né? Você acha que a situação está intragável. Realmente está intragável. Mas o que que você fez para mudar? Tanto que o conselho aqui é o As de Paus. O que é o As de Paus? Né? A inspiração aqui embaixo. O As de Paus quer dizer o quê? Você se movimentar, ter uma ideia de um novo emprego, um empreendimento, algo que você... Porque se você... se está uma situação insustentável, é porque você não tem condições de sair da barra da saia ou sair da casa dessa pessoa, né? Então, o conselho é esse, ó, comece a pensar em outros movimentos, outro emprego, precisar trabalhar em 3 empregos, precisar, às vezes até sair de casa, né, morar com alguém, e aí você aceitar qualquer emprego para ter essa liberdade, é um conselho, né, você tem que ter saídas, né, o que eu entendo é que você mudar uma pessoa mais velha é mais difícil, é muito mais fácil você mudar, que é mais novo ou nova, do que você mudar a pessoa mais velha. Então, deixa ela falar, deixa ela comentar, deixa ela dar os conselhos dela, né? Você tem que se burilar com a situação, né? Tanto que a direção da situação aqui mostra o 10 de copas. O que é o 10 de copas? É a família feliz, é a família unida, é a família em harmonia, ou seja, tem alguma coisa nesse conselho aqui no As de Paus que você tem que fazer para mudar a situação. Pode ser que você não quer se mexer e você ainda quer que essa pessoa, esse imperador aqui, aceite as suas ideias. Não, aí tá errado, né? Se essa mulher tá pagando as suas contas, tá te sustentando, o que você tem que fazer é viver conforme as regras dessa pessoa. Eu estou te mantendo. Aí, a partir do momento que você ser independente, ser dona do seu nariz, ser dono do seu nariz, aí tudo bem. Aí sim você vai ver aqui o 10 de copas, ó, a família unida. Por quê? Porque aí você tá com seu dinheiro, tá se sustentando, tá se bancando, tá tomando as suas decisões, está sendo maduro ou madura, né, com a situação. Aí sim, com certeza esse imperador te vendo crescer, lógico que ele vai ter orgulho, se é uma mãe. Vai ter um orgulho sim. Mesmo que às vezes não fale, né? Porque às vezes tem pessoas, tem pai e mãe. Meu pai era assim mesmo, ele me elogiava minha irmã, só que ele falava, não conte, porque não pode contar. Porque se contar, elas vão achar que pode abusar. Entendeu? Então tem muito disso, né? Os antigos têm isso, né? Não pode dar o braço a torcer, não pode manifestar carinho, não pode falar que ama, né? Tem muito disso, tá? Então vamos ver aqui, o que é a mesa radiônica? Você pode trabalhar com a mesa radiônica? Pode. Você limpa essa energia que está entre vocês aqui, ó, que traz a carta do diabo. Você pode usar a mesa radiônica para limpar essa energia sim, tá bom? Mas eu vou tirar mais algumas cartas, tá?
mandala que saiu foi a mandala da solidão e a mesa radiônica que ame o seu espírito, ou seja, a gente vai trabalhar uma mesa radiônica para trazer o seu espírito de volta, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem muita situação que magoa a gente, muita situação que faz a gente, né, se trancar e ficar quietinho e se fechar para o mundo, a gente perde pedaços da alma, né? Então, uma mesa para trazer a sua alma de volta, para trazer o seu espírito de novo, para trazer alegria, te dar criatividade, para, né, saber, né, o que fazer na vida, né? E essa mandala da solidão, ela me fala uma coisa importante, né? Pode ser que você suporta tudo isso inconscientemente, tá? Você suporta tudo isso porque você tem medo da solidão, você tem medo de ficar sozinho, né, ou sozinha. Então, às vezes você tolera esse relacionamento que às vezes pode ser abusivo e também não, né? A gente não sabe todos os lados da moeda, né? A gente teria que conversar com essa mulher. Então, trabalhar essa solidão, pode ser que você se tolera a lidar com pessoas desse nível, porque você não sabe lidar com a solidão, tá bom? E o floral da Serra da Mantiqueira, eu vou te indicar o Criança Interior, né? Aqui. Deixa eu focar aqui, ó. Criança Interior, tá vendo? O que é esse floral aqui? Ele vai trabalhar essa cicatrização, essas lembranças que você tem, né? Pois se é uma mãe, né? Aí eu tô falando de mãe. Se é uma mãe que te feriu, então tem lembranças que devem ser cicatrizadas, tá? Então, você pode usar esse floral, tá bom? Espero que esse conselho tenha te ajudado. Se precisar da mandala, precisar do tarô para responder ou a mesa radiônica, chama a gente aí no inbox, tá bom? Boa sorte! Bom, para quem escolheu o círculo, tá falando aqui de você tá passando por algum problema, né? Lógico, senão você não estaria aqui. Tem a águia falando que você vai conseguir, com certeza, ultrapassar os obstáculos, né? A águia tá falando que você vai conseguir, persevere, né? O cachorro latindo aqui fala que você pode ter algum bom conselho de algum amigo e às vezes você não tá conseguindo, né, identificar, e aí você não tá achando saída, tá bom? Os anjos, tá falando que tem anjo te acompanhando sim, aqui ó, o suporte dos anjos, tá? O oráculo do Metatron tá falando que estão tentando te orientar, mas está tendo interferência, você não está ouvindo a sua intuição, você não está ouvindo o seu coração, você está tendo a intuição do seu anjo está te acompanhando, mas não está sendo ouvido, né? Na prática é isso, ele não está sendo ouvido, tá? E para isso você tem que usar muito a sua fé, você não está tendo fé aí, achando que não tem solução, tá? A Fênix fala aqui que você vai ter que se reinventar, vai ter que começar a pensar diferente, vai ter que ser tipo uma fênix, né? Vai ter que mudar a maneira como você está lidando com essa situação, tá? A solução não vai ser a que você tá achando na sua cabeça aí, o normal que você acharia, que você lidaria com os problemas, né? Esse problema que você tá tendo agora vai exigir muito mais de você. Tanto que aqui fala, essa carta grande, é que ela fala das suas capacidades, você tem plenas capacidades para resolver esse problema, só que você tem que aguçar alguma capacidade que às vezes, né, você ainda, a vida às vezes está querendo que você se reinvente, né, tire um coelhinho aí da cartola aí que tem aí, que você tem alguma habilidade que às vezes você tem, sabe que tem, mas não usa, tá?
Esse aqui é A Vida em Luto, né? Um oráculozinho está falando assim: o que você pode considerar de positivo com a perda que enfrentou? Então, é um problema, ou pode ser um problema que você está enfrentando, pode ser de uma pessoa que faleceu, ou às vezes você perdeu seu emprego, perdeu uma proposta, perdeu o amor. Então, o que você pode usar desse problema para crescer? Ok, o problema está aí, você tem que resolver. Então, você tem que tirar saídas para saber lidar com o problema, né? E aí, nada como a vida para, né, fazer a gente se virar, né? Porque a gente só se mexe quando a água bate na bunda, né? Até não bater, a gente vai procrastinando. Então, pode ser que você procrastinou bastante e agora não tem mais jeito de você não resolver esse problema, tá? Aqui tá falando do tempo certo. Então, tá falando assim que as coisas vão se resolver sim, mas não é imediatamente, não é agora, né? Tem que ter um tempo, você tem que maturar, tem capacidades aí que você tem que aprimorar, você vai ter que tomar atitude, vai ter que tomar algumas providências, né? E o último do anjo aqui falando das afirmações positivas, né? Então, essas afirmações você pode falar já. Aí, quando você começar a ficar ansioso ou ansiosa com o problema, já pensar que o problema está resolvido. Usar a gratidão, tá? Usar várias coisas positivas. A gente é muito negativo, a gente aprendeu a ser negativo, né? A gente não nasce nem positivo nem negativo, mas conforme a sociedade vai criando a gente vai entrando, adentrando aí com o véu do Maia na sociedade. No mundo terreno, a gente tem a tendência a ser sempre negativo. Então, use as afirmações positivas para você conseguir, pelo menos ter insights, né? Algum insight aí você vai ter, vai conseguir sair do problema, tá bom? Eu vou tirar mais algumas cartinhas do tarot para te auxiliar, tá? Então, o tarot está falando que a carta da estabilidade é a carta da falta de estabilidade. Então, aqui fala do 5 de ouros, fala de percas financeiras, né? Você estava esperando alguma coisa acontecer que não deu certo, tanto que o sentimento aqui é no sentimento de abundância, é no sentimento de alguma proposta, de alguma coisa que fosse dar alguns frutos, né? Mas, infelizmente, não foi o que veio, né? Mas tem umas dicasinhas aqui, ó. E também você, já dando a dica da mesa radiônica, você pode fazer a mesa radiônica para prosperidade, tá? Resolve bastante. E voltando aqui, a carta que vem do passado é a carta também falando que o 6 de copas, ele fala de situações que se repetem. Então, você já vivenciou isso na vida, não aprendeu e a situação veio de novo, né? O consulente aqui é a carta sua, né? Da pessoa aqui, que é você que tá vendo o vídeo. Tá falando do 5, do 8 de copas, tá falando que você não tá fazendo as coisas por prazer. Essa aqui é a carta do abandono, tá falando que você não faz as coisas que realmente você acredita. Você só deve estar assim, fazendo as coisas por impulso de dinheiro, né? Então, por isso que também a vida não deve estar muito legal, muito bacana, prazerosa, né? A carta do Hierofante, como a carta do propósito, fala que essa situação que você está vivenciando é para você voltar-se para você, né? O Hierofante é aquele que traz a religião, traz a igreja, traz os princípios, né? Para você se religar com o seu anjo, com o seu mentor, com o seu guardião, tá? E a carta do descarte veio o Cavaleiro de Paus. O que é esse Cavaleiro de Paus? Aqui, o Cavaleiro de Paus, ele é ação, ele tem que agir. Como é a carta do descarte, tá me falando o quê? Que a sua ação não vai provir de nenhum resultado, né? Por enquanto você vai ter que ficar mais com você, centrado mais em você, porque você depende de outras pessoas. Pode ser esse amigo aí que te deu esse conselho aí no começo do jogo, né? Então, agir nesse momento não é uma boa, você não vai conseguir prosperar com a ação. Então, você tem que voltar-se para você, usar sua fé, rezar bastante, estar em oração, estar em equilíbrio, porque na hora que você for resolver o problema, for agir, aí sim,
você age de uma maneira bacana, tá bom? Então vamos ver a mandala e a mesa radiônica. Bom, então a mandala que serve para você sair, a mandala do pesar e a mesa radiônica que eu conselho, alimente-se em primeiro lugar, ou seja, tem coisas aí passadas pra gente limpar, né, que tá gerando um peso aí no seu coração, e se cuidar, né, ter atenção que você tem que ter com você. Depois você cuida dos outros, depois você se preocupa com dinheiro, né? Ah, Viviane, mas é fácil falar, né? Não, eu sei que não é fácil. Só que a vida, ela te impôs isso. Ela não está te dando alternativa. Ela te cortou dinheiro, ela cortou sua prosperidade. Para quê? Para você voltasse para você. Então, não tem muita solução, né? Você pode fazer a mesa radiônica? Pode. A mesa radiônica vai te dar muita ideia? Vai. Mas se você não fizer a sua limpeza interna, vai voltar do mesmo jeito que a cartinha que eu falei do passado retornando. Você já passou por isso, não aprendeu e agora tá na hora de aprender, tá bom? Então, o floral aqui, o São Miguel Arcanjo, tá? Para você usar aí como protetor, e a paz, né, para te dar uma paz na mente, né, para você ter boas ideias, bons padrões de pensamento aí para você conseguir achar uma solução aí para o seu problema, tudo bem? Então, se você precisar de algum produto aí que a gente oferece, que a gente sempre fala, né, uma pergunta com tarô, a mandala para harmonizar o ambiente, a mesa radiônica, ou alguma indicação personalizada para você do floral, procura a gente, tudo bem? Boa sorte! Bom, para quem escolheu a figura aqui dessa onda, tá falando de algum mal entendido. A parede aqui fala de algum mal entendido com alguma pessoa aí que você conhece, alguma situação que tá muito chata, tá? A águia fala para você ver a situação do alto, ver a situação de outro ângulo, mude a perspectiva, você vai ver a situação de uma maneira diferente, você não tá conseguindo achar solução, tá bom? Aqui, esse oráculo do anjo fala que quando os anjos chegam, o demônio se vai, ou seja, você tá com medo de acontecer alguma coisa por causa desse mal entendido, tá? Só que aqui no jogo geral, o que pede para você é principalmente você ficar atenta aos seus pensamentos, tá vendo que é uma pessoa debruçada numa mesa e vários desenhos horrorosos aqui ao redor, ou seja, você é uma pessoa que pensa muito negativo, tanto que repete de novo a carta aqui, ó, do anjo da guarda falando para você preocupar-se com o seu diálogo interno. E por que preocupar com o seu diálogo interno? Porque a gente tem a mania de achar que a gente pode pensar qualquer coisa, a gente só está pensando e não é. A gente cria a nossa realidade também quando a gente está pensando. Então, se você só está vibrando no bem, beleza, ok, né? O bem virá você. Agora, se você fica aí dentro de você remoendo, pensando besteira, pensando que vai morrer, pensando que vai acontecer alguma coisa muito grave, é a sua realidade se manifestando, né? Então, presta atenção, acho que está na hora de você começar a prestar atenção aí nos seus pensamentos, tá bom? Aqui tá falando que dessa situação vai se abrir alguma oportunidade, aqui tá falando da porta, alguma oportunidade vai se abrir, mas você tem que ficar muito atento aos pensamentos, tá? Aqui a ametista me fala que às vezes você pode ter algum grau de mediunidade, então pode ser que você seja uma pessoa que tenha habilidades psíquicas de ouvir, de escutar, de sentir cheiro, de pegar a energia negativa do outro, alguma habilidade que você tem que possa ter gerado esse mal entendido aqui da carta da parede, né? Pode ter sido isso, você não sabe lidar com as suas habilidades psíquicas e deu algum mal entendido aí com alguém que você deve gostar muito, né? Porque a gente não fica incomodado se a gente não gostasse da pessoa, tá bom? Aqui tá falando assim, eu abençoo
o seu caminho. O seu anjo da guarda aqui nas constelações sistêmicas está falando que ele está te acompanhando, ele está te orientando. Então, fica com a sua intuição bem aí, sintonizada, né? Fica atenta aí à sua intuição. Às vezes seu anjo está te mandando um monte de ideia e você não está conseguindo ter noção do que fazer, né? Aqui tá falando da sua doçura, né? Você tá deixando a sua doçura, tá ficando amarga, tá ficando angustiada, tá? Por causa desse problema. Você vai resolver? Às vezes você não tem que resolver, às vezes só tem que se perdoar. Se foi um mal entendido, você não gostaria que chegasse a esse ponto, ok, mas a pessoa ficou ofendida, mas aí a pessoa, você tem que entender que a pessoa, ela tem os problemas dela e ela faz a leitura dela, igual você faz a sua leitura. Se você foi lá e pediu desculpa, melhor ainda, você já fez a sua parte, né? Mas não se amargure, não perca a sua docilidade. Aqui tá falando que você tá ficando amarga por causa desse problema, tá bom? E aqui o arcanjo Metatron tá falando que isso aqui é só uma fase, isso vai passar. A melhor maneira de fazer essa fase passar é o quê? Trabalhar esse negócio dos pensamentos, né? Quanto mais pensamento positivo, mais fácil você acha os problemas, mais soluções você consegue lidar com cada problema que a gente tem no dia a dia, tá bom? Então eu vou tirar umas cartinhas a mais aqui pra gente ver o que o tarot fala mais sobre esse assunto, tá bom? Bom, pelo que o tarot tá me falando aqui, é que é algo que tem a ver com a sua família, tá? Então, superação aqui é o 10 de ouros, tá me falando que é sobre dinheiro, algum problema aí relacionado a dinheiro, tá bom? A atitude está falando para você continuar perseverando, pode continuar 3 de ouros aqui falando para você perseverar aí no que você está tentando resolver o problema, né? Tanto que a carta do reconhecimento é o cavaleiro de paus, então ele é o cavaleiro da ação, você tem que se reconhecer que você, pelo menos a sua parte você está fazendo, tá bom? Se as coisas não estão fluindo, é porque tem mais coisa na jogada aí. Tanto que a influência negativa vem imperatriz. Eu vou ler essa imperatriz como uma pessoa. Então tem uma pessoa, uma mulher, que ela que está influenciando negativamente aí a situação. Se essa mulher não tivesse na situação, as coisas estariam melhor. Se essa mulher é a pessoa da família, então não tem jeito, né? Você tem que saber lidar com a negatividade dessa pessoa. Se essa pessoa não é da família, tenta cortar ou tenta não dar muita conversa para essa pessoa, tá bom? E o fluxo vem o 10 de copas, né? O 10 de copas é o quê? É a carta da família feliz. Então, o passar dessa fase, volta a família, volta a estabilidade normal da casa, tá bom? Então, eu te aconselho, você pode fazer uma mesa radiônica para limpar a casa, um ambiente, às vezes tem espíritos negativos, né, que estejam influenciando, fazer uma limpeza das amizades, né, pedir para abrir os caminhos da família, né, e tira um pouco dessas amizades, se for uma amizade, né? Se for a própria pessoa da família que é negativa, aí a gente pode também fazer a mesa, não para ela, porque ela teria que dar autorização, né? Mas para harmonizar as pessoas aí da casa, tá bom? Então, vou ver aqui o conselho da mandala e do oráculo, tá bom? Então, a mandala que serve para você é a mandala da gratidão. E o oráculo aqui com o conselho seja decidido. Ou seja, você deve estar precisando tomar algum partido aí da situação. E aí, às vezes, você está em cima do muro e aí as coisas ficam pior para você, tá bom? A mandala da gratidão tá falando isso. Agradeça a situação, agradeça a família, por mais que a família não seja perfeita, agradeça, tá? E a mesa radiônica, aquilo que eu falei, faça a mesa radiônica para a família, tá bom? Faça a mesa radiônica para limpar a energia da sua casa, por mais que tenham outras pessoas aí na casa, tá? E o floral, o constelação familiar, que trabalha as relações, né, familiares, e
a Virgem de Guadalupe ou a Nossa Senhora Aparecida, né? O amor da mãe da Virgem Maria, né? Para amolecer os corações aí, e o constelação familiar para dar um equilíbrio aí nesse sistema aí da sua casa, tá bom? Então espero que esse conselho tenha te ajudado. Deixa o seu curtir, se inscreve aí no canal que a gente tem vídeos todas as terças e quintas-feiras, tá bom? Me perdoe, sinto muito, eu te amo, sou grato.